Você já se perguntou qual foi o primeiro homem a andar sobre a terra, de acordo com os textos bíblicos? Vamos voltar no tempo até o livro de Gênesis, onde nossa história começa com a criação do primeiro homem, Adão. Criado a partir do pó da terra e do sopro de vida do próprio Deus, Adão personificou a gênese da humanidade. Sua vida, ao lado de sua esposa Eva, se desenrolou no idílico Jardim do Éden, um paraíso onde viviam em perfeita harmonia com a natureza e seu Criador. No entanto, essa harmonia não duraria muito. Um único ato de desobediência a Deus, uma mordida no fruto proibido, arruinou essa perfeição. Esse ato e a afirmação do livre-arbítrio levaram à expulsão do jardim, marcando o início da jornada de fé, resiliência e redenção da humanidade. Com esse ato, Adão e Eva entraram em um mundo de complexidade moral, um mundo em que o certo e o errado não eram mais tão claros quanto o dia e a noite. Ao sairmos da história de Adão e Eva, encontramos Noé, um homem justo em uma era de maldade. A história de Noé retrata a sobrevivência, fé e a renovação humana. Noé foi designado por Deus para construir uma arca, protegendo a vida do iminente dilúvio divino. A obediência de Noé a Deus diante do ridículo e da descrença é um testemunho de sua fé inabalável. Após o dilúvio, com a arca repousando nas montanhas de Ararat, na atual Turquia, um arco-íris se estendeu pelo céu, um símbolo do pacto de Deus com Noé e todas as criaturas vivas, uma promessa de que a vida perduraria, que, apesar dos desafios e das provações, a esperança sempre prevaleceria. Desde o primeiro homem até o grande dilúvio, esses contos prepararam o terreno para as histórias de fé e resistência que se seguiram. Eles marcam a gênese da humanidade e o início de nossa jornada pelo labirinto da existência humana. E se você fosse escolhido para ser o pai de uma grande nação? Imagine, por um momento, ser Abraão, chamado por Deus da antiga cidade dos caldeus. Um homem comum, mas escolhido para uma missão extraordinária. Sua história é um testemunho de fé inabalável e obediência, mesmo quando confrontado com a ordem aparentemente impossível de sacrificar seu filho, Isaque. A fé de Abraão foi confirmada através dessa provação, e seus inúmeros descendentes, o povo hebreu, continuaram a influenciar a história. A importância de Abraão transcende culturas e gerações. Ele é um patriarca compartilhado, considerado o pai das três principais religiões monoteístas, o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. Cada uma dessas fés vê em Abraão um modelo de fé absoluta em Deus, uma fé que serve de luz-guia para sua jornada espiritual. Agora vamos passar para outra figura de fé, Moisés, o libertador dos israelitas. Nascido em uma época em que seu povo era escravizado no Egito, a vida de Moisés foi marcada pela intervenção divina desde o início, quando ele foi salvo de uma sentença de morte ainda bebê. Seu caminho, no entanto, não foi fácil. Liderar uma nação pelo deserto durante 40 anos não é uma tarefa fácil, mas é por meio de Moisés que vemos uma imagem de liderança firme guiada pela lei divina. A importância de Moisés é baseada no Êxodo, uma história de libertação e orientação divina. Ele se apresentou ao faraó exigindo a liberdade de seu povo, partiu do Mar Vermelho e recebeu os 10 mandamentos no Monte Sinai. Sua vida serve como um poderoso lembrete da libertação de Deus e do poder transformador da fé. Desde a criação de uma nação até a libertação de um povo, essas figuras exemplificam a fé e a obediência. Suas histórias registradas nos anais da história bíblica continuam a inspirar inúmeras gerações. Eles nos ensinam sobre o poder da fé, a importância da obediência e as infinitas possibilidades que surgem quando escolhemos andar em alinhamento com o propósito divino. Imagina vencer um gigante e reinar. Imagine ser apenas um simples pastor e, um dia, enfrentar um gigante imponente com nada além de uma funda e uma pedra. Essa era a realidade de um jovem chamado Davi. Ele não era um guerreiro nem um rei, mas um humilde pastor com uma fé inabalável em Deus. A história de Davi é uma história de bravura e confiança. Ele deu um passo à frente quando ninguém mais o faria e, com uma única pedra, derrubou Golias, o gigante filisteu. Mas sua história não terminou aí. Davi, o menino pastor, um dia se tornaria Davi, o rei de Israel. Seu reinado caracterizou-se por vitórias, unificação de tribos israelenses e estabelecimento de Jerusalém como capital. Davi, apesar dos triunfos, era um homem de fé, famoso pelos salmos que compôs, ainda inspirando milhões globalmente. Seguindo os passos de seu pai, Salomão subiu ao trono.
Ao contrário de Davi, Salomão não era um rei guerreiro, ele era famoso pela sua sabedoria. A fama da sabedoria de Salomão atraía pessoas do mundo todo para seus conselhos. Uma de suas contribuições mais significativas foi a construção do primeiro templo em Jerusalém, uma tarefa monumental que solidificou a importância religiosa da cidade. Embora Salomão fosse sábio, ele não era perfeito. Suas decisões mais tarde na vida levaram à divisão e, por fim, a divisão do reino. No entanto, sua sabedoria continua viva nos provérbios e no Cântico de Salomão, lembrando-nos de buscar a sabedoria em nossas vidas. Diante de gigantes e tarefas monumentais, essas figuras simbolizam coragem e sabedoria. Davi e Salomão, dois reis únicos em seus próprios aspectos, mas ambos pilares do reino. Suas vidas são um testemunho do poder da fé, da coragem para enfrentar gigantes e da sabedoria para liderar uma nação. E se você fosse escolhido para transmitir mensagens divinas em tempos difíceis? Esse é exatamente o papel que Isaías e Jeremias cumpriram na narrativa bíblica. Isaías, um profeta do 8º século antes da Era Comum, recebeu a tarefa de transmitir as mensagens de Deus ao reino de Judá. Sua vida e sua obra tiveram como pano de fundo um cenário de agitação política e crise espiritual, mas Isaías permaneceu firme, transmitindo sem medo mensagens de julgamento divino, esperança e salvação. Seus textos, vívidos e poéticos, transcendem o tempo. O livro de Isaías, que contém 66 capítulos, é um testemunho de seu ministério profético. Ele inclui profecias messiânicas significativas que prevêem a vinda de um Salvador que libertaria a humanidade do pecado. Por outro lado, Jeremias, também conhecido, serviu durante o período mais desastroso da história de Judá. Seu chamado divino veio ainda jovem, e seu ministério profético se estendeu por mais de 40 anos. As mensagens de Jeremias alertavam sobre desgraça e destruição iminentes por desobediência popular. Apesar de suas advertências serem ignoradas e frequentemente enfrentar hostilidade, Jeremias manteve-se firme em sua missão. Sua vida, repleta de sofrimento pessoal e rejeição, espelhava a tristeza e a dor da iminente destruição de Judá. Seu livro, o livro de Jeremias, é um apelo sincero ao arrependimento, e suas lamentações ecoam o desespero de uma nação à beira da devastação. Suas profecias, apesar das desgraças, sugeriam uma nova aliança e um vínculo mais íntimo com Deus. Isaías e Jeremias, duas vozes proféticas, transmitiram mensagens divinas em tempos desafiadores. Sua fé, resiliência e compromisso inabalável com seus chamados divinos nos inspiram. Eles reforçam que, apesar das adversidades, podemos permanecer resolutos, sinceros e esperançosos. Em tempos difíceis, essas figuras nos inspiram com sua fé e resiliência. Já pensou no homem que decifrava sonhos na corte real? Imagine um jovem prisioneiro servindo em um tribunal de uma nação conquistada. Trata-se de Daniel, um judeu cativo levado para a Babilônia, um homem conhecido por sua sabedoria e visão divina. Ele se tornou um conselheiro para as visões complexas do rei. A sabedoria de Daniel não era sua, mas um dom de Deus. Ele interpretou algumas das profecias mais profundas da Bíblia, incluindo a visão da estátua no sonho do rei Nabucodonosor, que previu a ascensão e a queda de impérios mundiais. Sua interpretação da escrita na parede do banquete do rei Baltazar revelou a queda iminente da Babilônia. Esses eventos não são apenas histórias, mas testemunhos da intervenção e orientação divinas na vida de indivíduos e nações. Agora vamos fazer a transição das cortes reais da Babilônia para o deserto da Judéia. Um homem vestido de pelos de camelo come gafanhotos e mel silvestre. Seu nome é João Batista, uma voz que clama no deserto preparando o caminho para o Messias prometido. João Batista viveu uma vida ascética dedicada a Deus e à sua missão. Ele batizava as pessoas no Rio Jordão, chamando-as ao arrependimento e a uma vida dedicada a Deus. Jesus Cristo, entre os batizados por ele, marcou o começo de seu ministério. A vida e a missão de João Batista foram profetizadas por Isaías, e seu papel foi fundamental para anunciar a chegada do Messias. Desde a interpretação de sonhos até o anúncio da chegada do Messias, essas figuras demonstram o poder da fé e da profecia. Suas vidas mostram que Deus pode usar qualquer um para cumprir seu plano divino. Elas nos lembram o poder da fé, a importância da obediência e o poder transformador da palavra de Deus. As histórias de Daniel e João Batista continuam a nos inspirar e guiar, lembrando-nos da relevância e do poder duradouros dessas figuras bíblicas.